Fala, minha gente, fala, turma. Passando aqui para falar um pouquinho do que foi esse jogo aí da seleção brasileira. Jogo, se podemos chamar. Acredito que foi mais ou menos um fiasco, um desastre, tanto para a imprensa brasileira como para a imprensa internacional. Começando pelo primeiro tempo. Primeiro tempo, a seleção brasileira até que mostrou um bom futebol, mas com algumas modificações. Por exemplo, o ataque, ele modificou, botando Martinelli, Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Realmente funcionou no primeiro tempo. O Brasil chegou ao placar de 2-0, jogando até bem, não como no jogo contra a Coreia do Sul, porém, segundo tempo chegou, desastre também chegou junto. O Brasil conseguiu tomar uma virada aí do Japão 3-2, com gols meramente infantis, falhas infantis, no qual alguns jogadores que já tinha até comentado antes em outros vídeos aí, que para mim alguns já deram a seleção que tinham que dar, outros que não, na minha opinião, não deveriam nem ser convocados. Jogadores esses que na maioria das vezes são jogadores, mas não são craques, mas se acham. E aí aconteceu esse desastre, aconteceu essa derrota aí por 3-2 de virada para o Japão. Eu pontuei coloquei a pontuação de alguns jogadores do jogo aí. O Hugo Souza, por exemplo, ele ficou para mim 3.4, que poderia ser até menos, acredito que foi falha no gol que ele rebateu. Teve um outro lance aí que o jogador da Coreia do Sul chutou, ele foi querer segurar a sorte foi que a bola bateu e subiu por cima do travessão. Outro jogador, o Carlos Augusto, com 3.1, não jogou nada. Aliás, a seleção em si, o melhorzinho para mim foi o Martinelli. Eu dei a pontuação de 4.1. Até o próprio Vinícius Júnior não conseguiu, eu não consegui ver ele jogando tão bem. Coloquei a pontuação de 3.7, 3.6. Enfim, Ancelotti, acredito que vai ter muito trabalho aí para poder resolver essa situação da seleção brasileira. Não mexeria como ele mexeu tanto na escalação contra a Coreia do Sul para o Japão. Eu tenho que montar uma base, a minha visão é essa: a gente tem que montar uma base para que possa já chegar na Copa do Mundo 2026 e já ir daqui para lá, até porque esse daí já foi o último jogo do ano 2025. Então, assim, próximo de ano de eleição, Brasil, acredito que tem alguns, claro, com certeza, alguns jogos aí antes da Copa do Mundo para testes. Não sei muito bem, não sei se esse também foi na mente de Ancelotti, não sei se foi o último jogo para teste. E se foi esse jogo aí, alguns jogadores, para mim, com certeza não terão mais oportunidade nenhuma. Falhas grotescas, falhas infantis, jogadores que, na minha opinião, são apenas jogadores e não jogadores de seleção. Você pega um banco de reserva com goleiros como Bento, que vem muito bem, goleiro como John, que vem muito bem também. Aí você pega um volante como André, que nunca saiu, nunca caiu de produção, ele sempre jogando bem. Você pega um João Gomes, que vem fenomenalmente, jogando muito bem lá fora. Igor Jesus, matador nato. E aí você pega uns jogadores desse aí, nem sequer colocou para jogar nesse jogo aí contra o Japão. Tantas oportunidades, aí colocou o Richarlison, aí depois colocou foi Richarlison, depois colocou o Estevão, aí colocou o Joelton. Então, assim, na minha opinião, deveria ter entrado com a seleção, com a escalação que começou contra a Coreia do Sul, mas infelizmente ele quis fazer essa modificação aí, acho que não deu certo. Acredito também que ele tenha enxergado isso, mexeu errado no time, mexeu errado tanto na escalação inicial.
E quando foi no segundo tempo, que tomou uma virada espetacular do Japão, acredito que o Brasil não esperava levar essa virada aí, já ganhando por 2-0, e tomou 3-2. Esperamos aí que ele tenha testado, tenha tirado todas as dúvidas, tenha sanado todas as dúvidas aí, para que no próximo ano aí, ano de Copa do Mundo, a seleção consiga chegar bem, muito bem, para poder enfrentar as seleções como já vem forradinha, como a própria Argentina, contra até a própria Alemanha, que vem aí jogando muito bem, contra até outras seleções aqui da América do Sul. E o que a gente espera, sim, que ele tenha enxergado, que ele consiga realmente ter visto jogadores que não são realmente de seleção. Tem jogadores que só jogam em clube, como também tem jogadores que no clube não faz nada, quando tem uma oportunidade na seleção papoca, e aí o clube, às vezes, na maioria, já pensa em dinheiro, o empresário já pensa em dinheiro, já vamos botar esse jogador para fora. Apenas uma, duas oportunidades que teve. Enfim, jogadores de seleção são jogadores de seleção e de time, não são apenas de time. Então, na minha opinião, tiveram aí jogadores que foram nessa última convocação, e tanto contra a Coreia do Sul como contra o Japão, que nem mereciam ter chegado até lá, ter viajado. É bom refletir, é bom a gente refletir, é bom a comissão técnica refletir sobre isso, para que no próximo ano, 2026, ano de Copa do Mundo, a seleção chegue toda arrumadinha lá para poder fazer bonito, para não passar mais uma vergonha essa como a de hoje contra o Japão. Esse desastre aí, essa virada histórica, primeira vez que o Japão ganha da seleção brasileira, essa vitória histórica para cima da seleção, e que isso não aconteça, e que o Brasil chegue bem lá na Copa do Mundo de 2026. Passei aqui só para gravar esse vídeo aí, para falar sobre esse jogo aí da seleção brasileira, pontuar aí alguns jogadores que não jogaram bem, mas enfim, vamos torcer, vamos ver o que é que acontece daqui para frente, e que 2026 a gente chegue com tudo lá na Copa do Mundo. Tchau, tchau, vou ficando por aqui, assistam aí, peço encarecidamente que compartilhem, que deixem joinha, que curtam e que comentem, principalmente com ideias para o nosso canal aqui. Forte abraço a todos, até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.